Olá, tudo bem? Meu nome é Marja, eu sou advogada, especialista em Direito de Família e Sucessões aqui na Gouveia dos Reis e hoje eu vou falar sobre inventário. Se esse assunto te interessa, fique comigo nesse vídeo que eu vou te explicar melhor sobre esse assunto. A dor da perda já é difícil demais, mas junto com o luto vem as questões práticas que precisam ser resolvidas. O inventário ele é um processo que é aberto quando uma pessoa falece e tem bens a serem inventariados que precisam ser divididos entre os herdeiros. Então, você tem bens no seu nome que precisam ser divididos entre os seus herdeiros e divididos com o cônjuge meeiro, caso seja casado. A legislação, ela possui uma ordem de herdeiros que precisa ser respeitada e são chamados herdeiros necessários. Por exemplo, ascendentes, que são os pais, avós, descendentes, que são filhos, netos, o cônjuge, eles são herdeiros chamados necessários, ou seja, obrigatoriamente eles precisam receber a herança da pessoa que faleceu. Tem os herdeiros que não são os necessários, mas que podem ser contemplados com a herança caso não tenham herdeiros necessários vivos, como por exemplo os chamados herdeiros colaterais, que são os irmãos. Se não tem ascendentes vivos, descendentes nem cônjuge, a ordem da sucessão é os irmãos. Uma coisa importante, eu posso fazer um testamento, deixando pelo menos metade dos meus bens para quem eu quiser. A outra metade, se eu tenho herdeiros necessários vivos, que são esses que eu comentei, ascendente, descendente e cônjuge, obrigatoriamente a outra metade vai para essas pessoas. Os outros 50% eu posso deixar para quem eu quiser, mediante um testamento. Se eu não tiver feito um testamento e tenho herdeiros necessários, todo o meu patrimônio vai para esses herdeiros necessários. Fiz um testamento, tenho descendentes, por exemplo, tenho filhos, mas no testamento eu deixei 100% da minha herança para o meu vizinho. Ele não vai ser totalmente válido aquele testamento, embora seja a última vontade da pessoa, ele tem herdeiros necessários, que é o filho. Então, aquele testamento vai ser válido parcialmente, ou seja, pelo menos 50% vai ir para o filho, para aquele descendente. O testamento a pessoa precisa fazer antes de falecer. E o testamento pode ser feito no cartório, que é a maneira mais segura que a gente recomenda que se faça no cartório. É um testamento público, lá vai ter o escrivão, que tem toda a competência para validar aquele testamento. Mas pode ser feito de forma particular. Pega uma folha, faço em casa. Claro que eu tenho que avisar alguém, algum familiar, alguma pessoa da minha confiança que eu tenho inventário. Porque se a pessoa falecer e ninguém sabe que tem inventário, não tem como saber. Aí vai acabar ocorrendo o inventário, seja judicial, extrajudicial, normalmente. Num testamento, tu até pode reconhecer um filho, por exemplo. Não é só partilha de bens, né, de valores. Né? Tem outros assuntos, né, que a pessoa pode colocar ali no testamento. A finalidade do testamento é a última vontade da pessoa, é cumprir a última vontade. Né? Claro que o testamento ele não é obrigatório, ninguém precisa fazer um testamento. Se eu não tenho testamento, a pessoa falece, aí eu vou para o inventário, obrigatoriamente vou para o inventário e ali vai ser feita a partilha dos bens com os herdeiros. A justiça, ela não vai se mover sozinha. Quando uma pessoa falece, os herdeiros, os sucessores, eles precisam procurar um profissional para dar entrada nesse inventário, seja de forma judicial ou extrajudicial. O Poder Judiciário não vai se movimentar sozinho. Até porque os bens da pessoa que faleceu não vão ser transferidos, o imóvel não vai passar automaticamente para o nome do herdeiro. Precisa do processo para, ao final, ser feita a partilha e aí sim o imóvel X passar para o herdeiro Y, por exemplo. Né? Então, é obrigatório que algum familiar, que algum herdeiro, né, procure um profissional, um advogado de sua confiança para que dê andamento nesse inventário, senão nada vai se resolver.
O inventário é um procedimento que é feito por um advogado. Quando ele é procurado pelo familiar, o advogado ele faz a minuta de inventário. Se estão todos de comum acordo, dá entrada no tabelionato. Se tiver divergência, né, algum herdeiro não concorda com a partilha de determinada forma, ou tem algum herdeiro incapaz, ou menor de idade, menor de 18 anos, obrigatoriamente tem que ingressar com o processo no judiciário, né? Mas é uma minuta feita por um profissional da área, um advogado, né? O testamento é que é possível fazer, tem várias formas de testamento. A pública, que aí geralmente a pessoa, pode ser a própria pessoa, ir direto num tabelionato de notas e lá falar pro tabelião que ele quer fazer um testamento, aí ele vai expressar o que ele deseja colocar no testamento, vai ser redigido uma escritura e ali está feito, né? Outra opção de testamento, existe o testamento particular, que aí é pegar, faço em casa mesmo, pega uma folha, vou lá, até escrevo de próprio punho e tudo mais, assino ali e tá lá, aquilo é válido, né? Como eu tinha comentado, claro que eu preciso avisar alguém, dizer que tem um testamento, senão vai se perder, não vai ser utilizado. Mas eu posso utilizar e aquilo é considerado judicialmente, né? O testamento pode. Tenho divergência, não concordei que a pessoa falecida deixou o apartamento A pro meu irmão e não deixou para mim, né? O testamento é o ato de última vontade da pessoa. É aquilo ali que vai valer, é o que o falecido quis, né? Se não houve a concordância, não tem muito o que discutir. O que se pode discutir é questão a valores. O filho A não pode receber mais que o filho B de valores, mas de apartamentos, assim, por exemplo, não tem muito o que discutir. Até pode discutir, mas na minha opinião não vai ter muita validade jurídica. Se os herdeiros estão de acordo, tende a ser mais rápido, tá? Porque aí já delimita ali que os imóveis são esse, os veículos são esses, os valores em contas bancárias são essas, a divisão vai ser tal, tá dentro do que a legislação prevê, ingressa ou no tabelionato de notas ou judicialmente, promotoria vai analisar se tiver herdeiros menores ou incapazes, vai validar, o juiz valida e ali acontece a partilha, né? Então, quando os herdeiros estão de acordo, tende a ser mais rápido, mais célere. O problema é quando há divergências, né? Que um não concorda, aí possui advogados diferentes, aí tem todo um rito processual, que tem prazos, que tem que abrir oportunidade para as partes se manifestarem, aí costuma demorar. Mas, se estão de acordo, se todos estão de forma consensual, amigável ali, tende a finalizar de forma mais célere. E o que muita gente não sabe é que se o inventário não for aberto dentro do prazo de 60 dias a contar do falecimento da pessoa, pode gerar multas e complicações futuras. Então, se você precisa ingressar com o inventário, seja de forma judicial, né, ou de forma extrajudicial, se está todo mundo de acordo, se não tem nenhum herdeiro incapaz ou menor de idade, a gente tem todo o suporte para oferecer para você. A gente faz testamento, não tem testamento, a gente entra com o inventário, a gente faz todo esse trabalho, atende os familiares, dá todo o encaminhamento, dá toda a explicação, né? Analisa o caso em específico, e cada caso é específico, né? Cada familiar vem com uma bagagem, né? Diferente, cada caso é específico, então a gente vai direcionar para cada pessoa a maneira mais adequada que ela se encaixa naquele momento. Temos todo o conhecimento, toda a expertise sobre o assunto, pode dar o encaminhamento necessário para garantir que esse processo ocorra de forma mais rápida possível e de forma segura e principalmente de forma mais humanizada. Aqui na Gouveia dos Reis, nós buscamos conduzir os processos de inventário de forma mais humana,
clara e ágil possível. Oferecemos uma escuta atenta nos momentos de luto, explicamos cada passo com a linguagem mais simples possível para que o cliente entenda o que ele vai passar e buscamos sempre a forma menos burocrática e mais rápida possível para resolver o seu problema. Se você ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo, entre em contato conosco e eu agradeço por ter assistido a esse vídeo.